Eu tenho 6 chacrinhas, né? Incluindo essa aqui também, uma chacrinha que eu tenho aqui dentro da cidade. Mas aqui eu faço o meu laboratório. Sim. Aqui eu faço as divisões de enxames, ou quando eu sou chamado para pegar algum enxame aqui, eu trabalho ele, né? Aí depois eu levo para o interior, levo lá para o Cará, levo para Rolante, levo para Catanduva Grande, que é aqui, porque quem vai para Taquara, para a Estrada Velha. Então, e até agora, tu vê, há poucos dias começou a chover muito, uns enxames novos que eu tive que tratar. Uhum. Então essa é a ideia, que está ficando sim, o próprio clima está complicando tanto a vida delas, como está complicando a própria. Tem variedades de árvores que floresciam numa época, agora estão florescendo em outra, porque pode ver, há poucos dias o frio que deu, né? Uhum. Isso é fora, alguma coisa está, né, tá acontecendo que está errado. É de preocupação. Então até a abelha está se sentindo. E o inverno, praticamente, passamos o inverno sem grande inverneiro, né? Como bem antigamente fazia. Então ele desvirtuou um pouco, a gente está complicado. E isso para a abelha, como um inseto que também, né, faz parte desse contexto, que a natureza é assim, né? Ela tem as flores das árvores, né? A gente tinha um calendário, tal árvore floresce tal época, assim. Isso hoje, né? Tem lá em Rolante, onde eu sou natural lá, uma árvore lá, um eucalipto, citrodora, ele florescia sempre na primavera. Agora fui lá esses dias, ele tá começando a colocar as primeiras assim, indícios de flores e vai florescer só daqui 2, 3 meses, por exemplo. Né? E é uma flor muito importante no contexto, né? Mesmo sendo uma exótica, né? Que ele vem da Austrália, né? O eucalipto. Uhum. E, então tudo isso aí hoje aumenta a preocupação, né? Que tu não pode mais só deixar ela depender da natureza, então tu tem que dar um suplemento na hora certa. É o que a gente está fazendo, né? Introdução, retornando que a ideia que é dentro do princípio da pesquisa, assim, que a gente estabelece para nós e para a abelha, a preocupação, né, para que ela tenha uma vida muito curta. A abelha é só 40 e poucos dias, né? Se ela não sair da colmeia, por um outro motivo, por frio, coisa assim, ela vai durar mais. Mas ela é muito sensível com as asinhas dela, né? Os próprios pássaros também, né? Mas isso não é um impedimento, isso faz parte do contexto. Sim. Então ela tem uma vida muito curta, ela 20 e poucos dias dentro da colmeia, né? Ela já leva 21 dias para nascer, mais 20 e poucos que ela faz todas as funções dentro da colmeia, né? Para tu ter assim, um pouco de uma ideia, né? E depois também 20 e poucos dias é fora da colmeia. Então ao todo a vida da abelha uns 40 e poucos dias. Se tu prender ela e dar alimento ali, só ali, não deixar ela voar, é claro, vai quem sabe durar quase um ano, né? Uhum. Mas até o próprio voo, as intempéries que ela enfrenta, aí uma asinha muito melindrosa, né? Qualquer coisa ela não consegue voar mais. E os inimigos naturais dela também, porque é tudo um contexto, é tudo um sistema, né? Uma cadeia alimentar dos pássaros, a abelha faz parte. Sobre essas chácaras onde o senhor produz, com relação à estrutura de ter luz, telefone, água encanada, todas elas têm uma estrutura? Não, tu imagina que tem uma ou outra, a maioria dessas chácaras não tem, vamos dizer. Até nós estávamos lá na grota, lá no fundo lá no Cará, Uhum. eu comprei um telefone especial com antena e tudo, né? Com antena e um amplificador para poder ter telefone lá, senão não existe. A maioria, por exemplo,
O cara, lá não, a maioria dos lugares lá não pega telefone. Ainda mais os antigos, aqueles cebolão, até que ainda pegava bem o sinal. Mas hoje a maioria não pega nessas chácaras, então. Então, se tu não tem uma antena especial, né, que capta de longe das retransmissoras, né, de telefone ali, das antenas, não existe sinal. E luz elétrica, em algumas tem, outras não, né? Então a estrutura mínima não me preocupa. Eu estou mais preocupado em fazer com que os outros, eu acompanho muitos, e normalmente eu vou quando esse parceiro de abelha não consegue, quando ele tem algum compromisso, eu convido algum aluno meu, que tem inúmeros, né, que fazem cursos, coisas assim, mas isso é só o curso, eu sempre forço que eles façam primeiro para eles terem uma noção geral, né? Mas a prática, essa que é importante. Então tem pessoas que dizem, eu não podia nem imaginar, né, que era tão bonita a atividade. Daí eu começo, né, a mostrar para eles conhecendo na prática que é uma rainha. Porque numa colmeia, a rainha é o que comanda tudo, né? Uma rainha antiga, por isso é isso que eu estou dizendo, né? Nós temos maioria tiradores de mel. De apicultor, na verdade, muito poucos, ou quase nenhum, porque eles ainda não fazem o certo seria até marcar com um pinguinho de tinta a rainha para saber o ano, porque ela não. A rainha, primeiro ano é uma maravilha. Ela pode produzir. E claro, tudo vai depender do contexto do tempo, né, do clima. Né? Mas eu sempre digo, assim, de uma forma genérica, que uma rainha de um ano ela pode produzir 40, 50 ou mais quilos de mel. Já no segundo ano, porque ela faz uma postura muito, né, para tudo entender, para tu ter uma ideia. E isso que eu mostro para eles. Isso é a forma profissional de tu atuar. Né? Uma rainha velha, se tu mantém uma rainha que depois do terceiro, quarto ano, ela simplesmente, ela não consegue a postura, porque só ela que faz a postura, né? A rainha, ela não sei quantas vezes mais ela produz em volume de ovos do que o próprio corpo dela, por dia. Ela chega a pôr 3.000 ovos por, né, um dia. Você vê, né? Sim, é. Claro, alimentado com um superalimento que é a geleia real. Né? Então, por isso eu digo para o pessoal, às vezes, as abelhas não estão dando mel, coisa assim, mas tu vê lá onde elas se procriam, tu tem feito um remanejamento daqueles favos antigos, a maioria não faz nada disso, tu só vai tirando. Né? Então Então eu tenho meu laboratóriozinho aqui, agora vou colher o mel, eu tenho até umas colmeias ali. E até inclusive ali em cima, numa áreazinha aquele sobradinho que eu tenho ali, tem uma colmeia. O enxame que entrou ali, eu fui alimentando. Agora ela está com 2 melgueiras. Dependendo quanto ela conseguir, mesmo com o tempo não ajudou muito, né? Porque depende muito do momento. Que a flor também é muito, dessa flor de primavera principalmente, ela é muito sensível. Né? Uma semana de chuva pode liquidar com uma florada. Né? Então, e como também a própria natureza está assim, não consegue se estabelecer por causa da mudança climática, né? Uma hora é quente, outra hora é frio, e isso aí está complicando muito. Antigamente não era, já tinha algumas, né, variação, mas não era tão forte como agora. Os invernos praticamente estavam desaparecendo, né? Sim. Eu me criei indo ao colégio amassando gelo nas poças d'água, né? Depois da chuva.
E hoje eu passo 10 anos sem ver uma geada aqui. Tu vê, né? Então tudo isso aí muda um pouco, né? Então cada vez a preocupação com tecnologia, em alimentar as abelhas, né? É importante. E a gente tem um lugar onde uma espécie de laboratório para depois levar a campo ela já, né? Não quer dizer com isso que lá também não precisa de cuidado, né? Precisa sim. Porque quando, por um outro motivo, a rainha velha, ou ela enxameou, que é até para preservação da espécie, ela, por instinto, ela se, né? Quando começa a faltar um espaço, ela já providencia. E normalmente a rainha velha sai. Aí as abelhas que ficam órfãs, pode, nos abandonou. Aí elas pegam uma celinha, pegam uma postura recente da rainha, né, de até 3 dias, e alargam, e ela é criada num. Conhece um vagezinho de amendoim? É muito parecido. Então elas alargam uma celinha, que é bem miudinha, que tem 4,5 máximo de diâmetro, né? Diâmetro não, dentro era 4,5 milímetros, né? E aí eles alargam porque a rainha, a rainha sempre é de uma postura que a rainha anterior fez, de um ovo fecundado. Tá? Porque o zangão, né, tem que entender que a sociedade das abelhas é composta pelas operárias, mas o zangão e a rainha. E a rainha é que comanda tudo. Os outros, até o zangão, que é importante no processo, ele tem uma vida útil muito pequena, né? Porque é só mais para fecundar a rainha no voo nupcial, né? E aí também faz uma seleção através de ver que antes de ser fecundada a rainha é uma princesa, né? Aí então ela solta um feromônio característico que chama os zangãos da redondeza toda. Aí ela faz a seleção através do voo, que a natureza tem isso. Sim. Para a abelha se perpetuar na natureza há 40 e tantos milhões de anos, os dinossauros que foram da época dela, tudo se foram e a abelha continuou. Por esse motivo, ela tem uma seleção natural muito, né? Ela só é fecundada com um zangão em perfeitas condições. Sim. Os que tiverem qualquer problema não vão acompanhar, que ela pode ir até 800 metros de altura. E com isso só os fortes conseguem e depois fecundar ela, né? Entendi. Então por isso que ela é fecundada por. E isso tudo a pessoa que lida com a abelha tem que entender. Isso aí ele vai entender que não é só na hora de colher o mel. Mas tem muitos que são colhedores, por isso eu digo, colhedor de mel tem bastante. Sim, sim. Mas apicultor que entra na vida das abelhas, que vai saber a idade da rainha, né? Isso um pouco. Sobre o terreno para a criação de abelha, tem algum terreno específico que é melhor ou pode criar em morro, várzea, tanto faz? Não, qualquer lugar, uma vez que tenha, mas eu sempre considero que tem, de preferência, de inclinação para o nascente ou para o norte, para a saúde dela também, né? Porque ela leva muita umidade para dentro da colmeia. O máximo aceitável é 20 graus de umidade. Dali para baixo tem. E ela trabalha, ela faz um trabalho e isso tudo gera um vapor bastante. Então a abelha leva. Então o lugar que a gente usa para colocar as abelhas, sempre de preferência bastante com o sol da manhã, pegando, que isso também ajuda ela a animar ela para trabalhar mais cedo aí. E se tu colocar num lugar muito sombrio, muito fechado,
complica a própria vida dela, né? Sim. Os vermelhos, ela tendo toda a proteção que é o própolis, né? Não sei se já ouviram falar no própolis. É uma das defesas contra a entrada de bactérias e fungos é o própolis, né? Que é um antibiótico muito forte, né? Na sua produção, quantas pessoas, quantos colaboradores mais ou menos o senhor tem? E quantas, qual Hoje, é a composição da mão de obra que ajuda o senhor hoje? hoje só eu tenho a parceria. Eu ajudo esse parceiro que eu chamei, né? Aham. E ele me ajuda. Então não, é a única pessoa que eu utilizo, a não ser às vezes algum aluno que queira conhecer, né? Quando ele não tem tempo eu convido, eu ligo para, já tem uma lista ali de pessoas assim, né? De interessados e futuramente se tornar apicultor, né? Aí eu ligo, olha, tu tem tempo? Que tem que ser feito. Então esse é o tipo de colaboração, né? É pago, não tem ninguém. E eu também não exploro ninguém. Aonde chega, né? Porque ele está tendo conhecimento de graça. Né? É uma aula que, né, quando a pessoa sai a campo comigo, é uma aula de graça que ele tem. E assim também, em cima do que é meu, inclusive ele tem uma das chácaras que é só, deixei só para ele. Não cobro um centavo de porcentagem, nada. Assim como ele me ajuda, eu ajudo ele. Então, normalmente, se tem um lugar que a gente coloca as abelhas, elegeu, porque também, ainda dentro da pergunta que tu fez, o importante é tu ver assim, o que tem bastante árvores e bastante, né, florada possível, né? Nós chamamos pastagem apícola, porque tu não tem uma, né, usando um termo um pouco pastagem que é de bovino, né? Mas assim, tu tem que ter uma visão. Às vezes até se vai para o Google Maps, ver uma vez se tem bastante mato, de preferência nativo, né? Que ali ela vai ter uma cadeia de árvores que floresce assim praticamente o ano inteiro. Apesar que é bem característico duas safras, né? Duas, onde as floradas são a florada de primavera e a florada do outono. As árvores se dividem muito nisso, né? Então, se for tipo, conjugar o cultivo de alguma planta com a criação de abelhas, é bom. Sim, sim, sim. Ah, o eucalipto, que é uma exótica, que ela veio preencher umas lacunas, né? Ela floresce. E tem essa região aqui, onde não usam agrotóxico, a soja, tudo isso ajuda. Menos o arroz não, mas o soja, a granola, ela de canola, não é não. Canola. E são lavouras, assim, são 100, 200 hectares, certo? E isso dá mel, assim, só que é um mel girassol, por exemplo. Dá muito mel. Só que o mel não é gostoso. Sim. O mel mais gostoso é onde tu não identifica a flor. Né? Porque elas buscam de inúmeras fontes, né? A gente vê isso no pólen que elas recolhem. Entra pólen de todo quanto é cor. Esse que é o melhor mel. Daí tu não, né, não fica aquele gostinho enjoativo, assim, né, um só. E por isso que que a gente procura colocar sempre longe de plantações, principalmente onde usam agrotóxicos. Também outra a localização. A gente tem que fugir e aonde planta o milho transgênico, por exemplo, também foge. Quanto mais cercada de floresta é o apiário, melhor. Então a localização depende muito desses fatores, né? Sim. Que eu cito. Sobre o manejo das abelhas e o cuidado, tipo, não sei se tem algum inimigo natural, um outro inseto que prejudica a abelha. Não, Qual é o principal cuidado que tem que ter nesse não, sentido? hoje o maior inimigo, entre aspas, né, que a gente tem que se ainda é o ser humano. Sim. Né?
caras que vão roubar o mel da gente. Né? E o outro também está surgindo, nem eu tenho uma chacrinha lá que eu tinha 20 colmeias e a chacrinha é minha. É um lugar mais lindo, é uma chapada. As coisas mais lindas, lá no Alto Lajeadinho do fundo do Cará, perto da nascente do Rio de Sinos. E tem um bicho lá, a irara, ela sobe em árvores. Ela é o parente da lontra. Além de ser um bicho feroz que nenhum outro ataque. Mas a gente tem que... Eu não vou matar um bicho desse, não vou capturar nem nada. Eu me defendo dela de uma forma que ela não possa mais agredir. Então estou começando a fazer uma estrutura, que eu gasto mais de R$100 por colmeia, para fazer uma estrutura de cimento com ferro e com grades ao redor e fechado em cima para ela não poder... Né? Tu vê, né? Respeitar a natureza, porque ela tem a função dela. Ela faz um estrago medonho. O tatu também, mas o tatu a gente tem facilidade, né? É só não deixar muito perto do chão, né? Fazer cavaletes especiais que a gente já não se preocupa. Mas tudo isso aí é preocupação hoje, né? Que principalmente essa região aqui de Mata Atlântica, está voltando muito esses bichos nativos, né? Tá. Sobre o processamento do mel, depois que vocês colhem, vocês armazenam, vocês já trazem direto para ser processado? Como é que é? A gente traz, vamos dizer, até para evitar pilhagem, que a pilhagem é quando que a gente já colhe e começa o período de fome. Aí a gente, no retirar a melgueira, que a gente chama, né? Que são divisões, e a melgueira é retirada e é ensacada, para não pegar nem de contagem com algumas coisas nocivas ao mel, e até para uma questão de higiene, né? Ensacado em sacos plásticos, e depois depois ela entra na casa de mel e aí a gente extrai ela através de centrífugas, né? E depois, em baldes tudo hermeticamente fechados, é encaminhado para a empresa que é credenciada pelo Ministério para envasar. Quantos quilos de mel mais ou menos por ano o senhor produz? Isso depende de quantas colmeias e o tempo, né? Mas hoje dá uma média de 20 e poucos, né? E anos atrás, quando a gente não tinha esse conhecimento todo, a gente satisfazia com 10. Né? Mesmo tendo umas que dão 30, 40, 50, mas a média, né? Sim, sim. E por isso que eu digo, uma rainha nova, ela tem... Essa quantidade é por colmeia. Por colmeia. Por colmeia. Agora, nós ia ter uma super safra. Começou a chover no mês passado, chover, semana inteira. O que acontece? A rainha, vendo que não está entrando, tu vê, a natureza é fantástica. A rainha vendo que não está entrando néctar e pólen, e está vendo que as abelhas só estão em casa só consumindo, que além de não conseguir... Ela para com a postura. Ela para completamente com a postura, praticamente. Esse mel que vocês produzem, ele é consumido onde, principalmente? É dentro de Santo Antônio ou é vendido uma parte? Vai para fora, mas a maioria é de Santo Antônio, no comércio. Merenda escolar também está. E grande parte é para consumidor. E nós não consumimos, nós ainda não atendemos 10% do comércio. Vem mel de fora ainda. E olha que já temos um bom número, né, de pessoas que se dedicam. Eu ia perguntar uma coisa agora, mas acho que o senhor já falou antes, que é sobre a qualidade da matéria-prima, tipo, a qualidade do pólen, que a abelha tem que usar. O que prejudica, né? Eu acho que essa questão do transgênico que o senhor falou. Isso é terrível. Sendo quanto mais natural possível alimento de que ela dispõe para fazer o mel. Quanto menor a interferência humana no meio ambiente, melhor o mel. Melhor, né?
Agora, pra gente encerrar, mais ou menos assim, como é que é o ciclo de atividades que você tem que fazer? Colhe o mel todo dia? Não. Uma vez por semana? São, Como é são que você faz safras, isso? né? São Quando deixa elas, a gente acompanha mesmo fazendo a visita, assim, a cada 2, 3 semanas uma visita aos apiários que são espalhados, né? A colheita é sempre, por exemplo, agora em fim de novembro, a gente começa, em dezembro, a gente colhe o que for possível. Aí depois a gente fica acompanhando e depende também de cada localidade. Já tem localidade que tem floração nessa época, então ela emenda, né? E aí depois a gente volta a colher novamente, que a gente devolve, né? Centrifuga e devolve os favos para ela, né? Os caixilhos com favo, tudo para diminuir o trabalho dela. Ela não precisa produzir tanto favo, né? Por isso que a cera é o insumo básico para nós apicultores, é a cera, né? Que a gente não pode poupar em dar condições para ela, né, produzir mais, porque ela gasta em torno de 13 quilos de mel para 1 quilo de cera, porque a cera é uma energia que ela gasta, ela tendo que produzir isso, né? Que é uma espécie de suor da abelha, né? Sai de baixo. Ela tem uma glândula num período da vida que ela produz. Que tudo ela faz, vamos dizer, porque uma colmeia, ela tem as abelhas, depois de nascer. A primeira coisa que a abelha faz ao nascer é limpar o ambiente. Então é o período que ela se dedica à limpeza. Depois tem um período que ela se dedica a produzir cera. Outro período, são tudo glândulas que depois vão se atrofiando, né? E tem um período que ela também produz geleia real, por exemplo, que é uma das maiores produções depois do mel, é a geleia real. São hormônios para poder, tanto a cria recém, que ela faz aquela mistura, né? Ela pega um pouco de mel, um pouco de pólen, um pouco de geleia real e faz a composição para alimentar as crias, né? Nesse manejo que ela faz lá da cria, também ela cuida da cria para que a cria sempre tenha uma temperatura uniforme. Por isso que a gente não pode, abaixo de 20 graus, não se pode abrir uma colmeia, né? Aí dá um choque térmico, porque ela mantém entre 25 a 35 a temperatura dentro da colmeia. E se baixar drasticamente para 15 graus, 10 graus, aí afeta as crias, né? Dá o choque térmico. Até elas, o próprio organismo delas, se elas saem de 30 e tantos graus e baixa para 15 graus, ela mesma morre. Sim. Sobre a divisão das colmeias, de quanto em quanto tempo eu posso dividir uma colmeia, tipo, criar uma nova colmeia? É o seguinte, tá? No eu eliminar a rainha, elas ficam órfãs. Em 14 dias, daquele ovinho, elas fazem uma rainha. Aí leva mais uma semana até que ela for fecundada e ela volta às posturas. Então, cada 30 dias, se tu ajudar a alimentar, tu pode dividir uma colmeia. Sobre os custos iniciais de produção, com o mesmo dinheiro, quantas colmeias, por exemplo, de abelha sem ferrão e abelha com ferrão eu consigo comprar? Aham. Assim, ó, primeiro o custo das caixas, né? Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, assim, de uma abelha com ferrão, que a gente fala apis, né? Tá em torno de R$ 150 só a caixa. Uma abelha sem ferrão, por exemplo, uma caixinha para mandaçaia ou para jataí, tá em torno de R$ 40, né? Uma caixinha menor, vai menos madeira, né? Mais simplesinha de fazer também. A questão de produção, né? Entre as duas, então, se fosse, vamos dizer, comparar elas, uma caixa de apis, ela tem aproximadamente, vou botar uma média aí, 60 mil abelhas trabalhando, né? 60 até 100 mil abelhas, né?
e ela produz uma média aqui do estado do Rio Grande do Sul, 15 litros, de 10 a 15 litros ou quilos de mel por ano. Já uma abelha sem ferrão, por exemplo, a mandaçaia, um enxame ali vamos botar um enxame mais ou menos forte, de 800 abelhas mais ou menos, ele produz até 2, 3 litros de mel. E então é bem menos em quantidade, né? Só que se a gente dividir a produção delas pelo número de abelhas, as abelhas nativas, né, que são as abelhas sem ferrão, elas produzem bem mais mel do que a abelha africana ou europeia, a Apis mellifera, né? Então tem essas diferenças fortes aí. Na questão do manejo, tem alguma que é mais sensível, por exemplo, a algum parasita, alguma coisa, ou o trato delas com relação a predadores naturais é mais ou menos o mesmo? Essa pergunta é bem importante. A Apis mellifera, né, a abelha com ferrão, ela tem várias doenças já que existem, né, desde ácaros, fungos, enfim, tem doenças que já se conhecem, né, e nas abelhas nativas, por enquanto, não foi detectado nenhuma doença específica. O que existe é uma mosquinha que chama forídeo, né, uma mosquinha bem pequenininha. Essa mosca, ela entra nas colmeias ou nas caixas e deposita ovos, e daí esses ovos viram larvas, e essas larvas podem até destruir uma colônia de abelha nativa, né? Porque daí elas consomem o mel, consomem o pólen e se alimentam até das larvas e das células de cria ali que tem, né? Então acaba que destrói todo o enxame mesmo, elas se multiplicam muito rápido, o ciclo é bem rápido dessas mosquinhas. Então hoje o predador maior que se tem conhecimento para as abelhas nativas é o forídeo, que é essa mosquinha. Existe um predador que é uma própria abelha nativa, né? Que é do gênero da Lestremelita, que é a abelha limão ou iratim, né? Que eles chamam. É uma abelha que ela não busca alimento, ela não vai nas flores para polinizar a flor e buscar néctar e buscar pólen. Ela retira de outros enxames que já existem, de outras espécies. Então ela vai lá no enxame, por exemplo, de jataí, invade a caixa, rouba todo o mel e o pólen que tem lá dentro, mata as abelhas que estão lá, então ela dizima o enxame, né? Mata o enxame da jataí, e depois pode até ocupar o lugar da caixa. Então é um predador natural, uma própria abelha, né? Uma abelha sem ferrão também, só que ela tem essa característica predatória e de ocupar o território das outras, né? Com relação à divisão de colmeias para produzir novas colmeias, comparando uma com a outra, de quanto em quanto tempo eu posso fazer isso? Ah, tá. A abelha com ferrão, o normal daria para dividir uma até 2 vezes por ano, né? Se fosse querer fazer divisão. Existem técnicas também de multiplicação ou criação de rainhas, né? A gente induz elas a produzirem mais rainhas com algumas técnicas, e aí com as rainhas tu pode criar novos enxames ou substituir outras rainhas mais velhas por rainhas jovens e selecionadas geneticamente ali, né? É uma forma de tu multiplicar. Já a abelha sem ferrão, aqui no sul, né, que a gente tem essa questão do inverno, que algumas param a postura, a gente não é aconselhado fazer muito manejo assim de multiplicação no inverno. Então, tirando esses meses, a gente consegue fazer 2 a 3 divisões ou multiplicações de uma abelha nativa sem ferrão por ano, né? Mais ou menos é isso aí. Com relação a enxames que são cultivados perto de plantações, agora no geral para as duas, tem algum tipo de prática ou algum tipo de defensivo agrícola que é colocado que prejudica elas ou... Difere muito, isso aí é uma questão que está sendo debatida no mundo inteiro, né? Por exemplo, na apicultura, né, da abelha com ferrão, existe um sistema de criação que eles chamam apicultura migratória. Por exemplo, lá em Vacaria, né, tem o cultivo da maçã. Na época do florescimento, os grandes produtores, inclusive, até alugam caixas de abelha, colocam as caixas lá para elas polinizarem as macieiras. Isso traz um benefício também porque enche as caixas de mel, né, de alimento das abelhas, e também poliniza as plantas, né? Então, essa é uma questão. Já está se fazendo também isso com abelhas sem ferrão em culturas em estufa, por exemplo, morango, né? Tem abelhas aí que chegam a melhorar 80%, 90% a questão dos morangos deformados,
a produtividade chega a aumentar 10 até 20%, né, dependendo da abelha, dependendo dos métodos de manejo. E todas essas abelhas interferem produtos que são utilizados em lavouras convencionais. Por exemplo, claro, se tu vai usar um inseticida na lavoura, a abelha, o inseto, vai estar matando as abelhas, né? Isso é uma coisa mais fácil de se ver. O pessoal usa veneno para matar formiga. Também os formicidas vão estar matando as abelhas também, né? Agora, o que o pessoal às vezes não sabe é que os herbicidas, eles também estão causando uma síndrome que chama síndrome da desordem das colônias. As abelhas, elas vão para o campo buscar o pólen e o néctar, e daí elas ficam desorientadas por causa desse herbicida e não sabem encontrar o caminho de volta para casa. Então acaba diminuindo a população na colmeia, enfraquecendo o enxame, e a maioria deles acaba morrendo, né? E às vezes não sabe por quê. Hoje já está sendo encontrado vários trabalhos que estão pesquisando abelhas e essa mortandade e encontrando resíduos desses herbicidas mais comuns aí que o pessoal conhece assim, como provável causa dessas questões aí de mortandade de abelhas, né? E tem países até que já estão banindo o uso de alguns desses herbicidas por causa dessas novas pesquisas. Então a gente tem que ter cuidado assim, e tem métodos de manejo, né? Não é bem a minha formação, né? Mas eu sei que tem horas do dia que poderiam ser aplicados os herbicidas ou os inseticidas que as abelhas não estariam nas flores, né? Por exemplo, comecinho da manhã ou mais para o fim da tarde, de tardezinha, e aí ia interferir um pouco menos, né? Um pouco menos na questão de prejudicar as abelhas. Outra questão que tem leis já que dizem isso aí é que se tu tem um apiário ou um meliponário, né, que são das abelhas nativas, registrado, quem vai aplicar veneno, quem vai aplicar esses defensivos agrícolas, ele é obrigado a notificar, se não me engano, com 1, 2 ou 3 dias de antecedência, o apicultor ou o meliponicultor, para ele poder fechar as caixas das abelhas, não deixá-las irem para o campo, para evitar justamente que elas morram, né? Tem casos no Brasil já de indenizações milionárias porque pessoas utilizaram os herbicidas, não avisaram os apicultores ou meliponicultores e perdeu-se muitas caixas, né? Então, quando se faz um cálculo retroativo do quanto de mel que elas iam produzir, quanto valia os enxames, quantos enxames iam multiplicar, acaba virando milhões de reais, né? Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. Tá, mais uma coisa sobre a alimentação delas, a diferença de uma de outra, elas têm preferência por alguma planta ou elas polinizam as mesmas com a mesma intensidade? Não, elas têm sim. Se a gente for estudar, vamos pegar a Apis mellifera, né, que é a abelha mais comum, a abelha com ferrão, que o pessoal conhece mais. Ela poliniza as plantas de uma maneira geral, só que ela é uma abelha grande, né? Então ela gosta de flores que ela vai conseguir entrar e vai conseguir capturar o néctar e o pólen, né? Já as abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, tem abelhas muito pequenas que medem 1,5 mm, é a menor abelha do mundo, que é brasileira. Tem outras de 3 milímetros que tem aqui no Rio Grande do Sul também, que é a menor do Rio Grande do Sul. E tem outras abelhas maiores. Então a gente fala assim, as menores, elas vão em flores que outras não chegam, né? Flores bem pequenas que a gente vê que elas estão lá trabalhando e polinizando. Sem elas não teria polinização. Existem tipos de abelha que são abelhas de copa. Então são abelhas que vão lá nas árvores altas e pegam flores de árvores ou de cipós que são mais altos, né? Outras já gostam mais de arbustos, então elas têm estratos vegetais que elas trabalham mais. Então realmente isso que tu falou, tem muita diferença das árvores que elas vão, das flores que elas vão, e por isso tanta diferença do mel que elas produzem e da diversidade de benefícios que tem em cada uma espécie. Por quê? Porque o mel dela é específico, perdão a redundância, de várias flores que aquela espécie de abelha gosta de buscar, né? Então por isso que ele tem então tantas características boas para a nossa saúde, diferenciadas de uma abelha com ferrão, por exemplo. Balanço do canteiro. O primeiro canteiro teve suas dimensões como 2 metros quadrados. Investimentos foram em R$ 8,00 em 12 kg de terra preta, R$ 2,50 em sementes de mostarda e rabanete e R$ 2,00 em vinagre para a conserva do rabanete, somando um total de R$ 12,50.
A receita foi em 2 conservas de rabanete, uma pequena e uma grande, vendidas a R$ 6 e R$ 10. Segundo plantio, cuja dimensão tinha 4 metros quadrados, teve como investimento R$ 8,00 de adubo químico, R$ 8,00 de calcário, mais 16 litros de matéria orgânica liquidificada sem custo. Esse investimento veio em base de uma análise de solo feita entre o plantio 1 e o plantio 2. No total, tivemos com o custo das sementes R$ 21,50. A receita esperada pelo grupo é de R$ 84,00, sendo 36 vindos de 24 pés de alfaces vendidos a R$ 1,50 a unidade e o restante de 16 pés de brócolis vendidos a R$ 3,00 a unidade. O grupo espera encerrar o ano com R$ 62,5 de lucro.